Então, no vídeo de hoje, quero apenas compartilhar uma estrutura básica de plano de contas. E o que é um plano de contas? É um agrupamento ordenado de todas as contas que são utilizadas pela contabilidade. Então, tudo que acontece numa empresa e que um escritório de contabilidade precisa cuidar, esse escritório precisa ordenar tudo que está acontecendo ali, né? Então, a empresa tem um terreno, esse terreno ele está contabilizado exatamente aonde? Essa empresa tem um estoque, onde é que está contabilizado isso aí? Tem um nome, tem uma hierarquia, tem uma organização mínima de todos os elementos de um patrimônio de uma empresa, né? Todos os seus bens, direitos e obrigações precisam, de alguma maneira, obedecer uma hierarquia, obedecer um agrupamento, um ordenamento. Então, já tratei sobre isso no vídeo passado, sobre a definição do que seja plano de contas, de acordo com este livro aqui, ó, que é um livro fantástico se você quer ter uma noção sobre contabilidade básica, do professor Marion. Super recomendo esse livro e é o livro que eu estou utilizando nesse canal para construir essa playlist. O primeiro livro, né? Assim que eu terminar esse livro, partirei para o próximo. Então, todo o registro, né, de todos os fatos contábeis, ressaltando aqui, porque isso é muito importante, precisa ter por detrás um agrupamento das contas, né, uma espécie de organização. Então, nesse vídeo, conforme o livro do professor aqui, quero apenas mencionar uma estrutura básica de plano de contas, pensando em termos de balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício. Porque um plano de contas, ele obedece uma hierarquia, inclusive numérica. Então, vamos aqui imaginar, ou melhor, se achar mentalmente que um balanço patrimonial, se você não sabe o que é isso, já tratei em diversos vídeos aqui no canal. Balanço patrimonial é uma demonstração contábil que apresenta todos os bens, direitos e obrigações de uma empresa. Então, esse balanço patrimonial ele é dividido basicamente em ativo e passivo, tá? E a DRE, que é uma outra demonstração contábil, também é uma demonstração que busca evidenciar toda a receita de uma empresa, suas despesas, seus custos, e no final das contas apresenta se a empresa obteve lucro ou então se apresentou prejuízo. É basicamente isso. Então, o plano de contas ele vai respeitar a sua formação numérica essas duas demonstrações. Porque no final das contas, todo o patrimônio de uma empresa, todos os fatos contábeis de uma empresa, eles estão inseridos nessas duas demonstrações. E balanço patrimonial, então, como eu já disse, é o ativo e o passivo. Estamos acostumados a ver o balanço patrimonial daquela forma básica, né, de colunas, em que você tem o ativo de um lado e o passivo de outro, né? E a DRE, estamos acostumados a observar essa DRE de forma dedutível. Então, ou seja, ela começa lá na receita bruta, acontecem as deduções, receita líquida, custo de mercadoria vendida, lucro bruto, lucro operacional, lucro bruto, despesas, lucro operacional e imposto de renda, contribuição social e lucro líquido, de forma básica, né? Já vimos isso aqui no canal também. Mas, pensando em plano de contas, crie mentalmente uma lista de fato. Então, você está vamos imaginar aqui uma planilha do Excel, você está lá na linha 1, ou num documento do Word mesmo, linha 1, linha 2, linha 3, assim por diante, da primeira linha até a última. E aí, sendo que cada linha dessa tem um número, certo? Então, você tem um número para cada componente que você colocar ali textualmente falando. Então, agora, retornamos então ao balanço patrimonial. Vamos elencar essas contas básicas que eu tenho aqui, que são apenas algumas de grandes grupos, não vou elencar contas específicas, tá bom? Apenas os grandes grupos, ou os grandes agrupamentos, vamos dizer assim. Então, o ativo sempre é enumerado com o número 1, sempre é enumerado de forma padrão. Número 1, ativo, número 1. Passivo, número 2. E receita e patrimônio líquido, que faz parte do passivo, né? Número 3. E receita bruta, no caso, número 4, que vem lá da DRE. Então veja que nesse plano de contas eu acabei de colocar numa mesma sequência todos os elementos do ativo, do passivo, do patrimônio líquido e também lá da DR, ou seja, elementos do balanço patrimonial e da DR. Para finalizar esse vídeo, vamos às subcontas, vamos dizer assim, os agrupamentos a partir então do passivo. Passivo é o número 1. O que é que compõe o passivo? Bens e direitos, né?
Então, 1.1 é o quê? Ativo número 1, desculpa. O ativo número 1 é o número 1. O que é que compõe o ativo? Bens e direitos. Primeira categoria que colocamos aqui, ativo circulante, porque o ativo é composto por ativo circulante e não circulante. Ativo circulante é o 1.1. Da mesma forma, o 1.2, né, que é o ativo não circulante. Lá do lado do passivo, ou melhor, do lado não, na sequência, né, que é que vem na sequência? O passivo, que é o conjunto de obrigações de uma empresa. Esses fatos contábeis registram as obrigações, que também é dividido entre passivo circulante e passivo não circulante. A diferença entre circulante e não circulante eu já tratei em outros vídeos aqui no canal, mas basicamente tem a ver com liquidez, que velocidade aquilo se transforma em dinheiro. E número 3, patrimônio líquido, né, é o PL. E número 4, receita de vendas. E número 5, também existe o número 5, aí são os custos, aí fica opcional, mas a maioria da contabilidade coloca custos e despesas como número 5. Bom, beleza, então partimos do número 1 e chegamos ao número 5. Agora vamos retornar lá ao número 1 novamente, já vimos também o 1.1, que é o circulante, e 1.2 não circulante. Especificamente, se fosse, por exemplo, fazer uma subagregação no circulante, colocaríamos ali como passivo circulante disponível, da disponibilidade. Então seria 1.1.1, por exemplo, né? Mas não é o que eu tenho aqui no livro. No livro nós temos os exemplos dentro do ativo não circulante. Então no ativo não circulante nós temos como o número 1, que é do ativo, por ser não circulante é o número 2. E na sequência 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4. 1.2.1 é o realizável a longo prazo, 1.2.2 são os investimentos, 1.2.3 é o imobilizado, 1.2, 1.4, 1.24 é o intangível. Tá? Então, fechou aqui o ativo de forma básica, é isso. E o passivo, então 2.1 é o passivo circulante, 2.2 é o passivo não circulante, 3 é o patrimônio líquido, 3.1 é o capital, 3.2 é a reserva de lucros. Veja que lá no passivo circulante é da mesma forma, você pode desmembrar ainda mais isso aí. Tem a conta fornecedores, né, entre outras, que compõem o passivo. E na conta, com relação ao número 4, né, que refere-se às contas de resultado, DR, então 4.0, vamos dizer assim, são as de receita, 4.1 receita, 4.1.1 são as deduções, nesse caso, né? E por fim, número 5, que ainda compõe as contas de resultados, são aqueles agrupamentos sobre custos ou custo e despesas. Então 5.1 custo e 5.2 despesa. Aí os diversos custos que existem, 5.1, 1.1 e assim por diante. Beleza? De forma básica, só para ter uma noção sobre isso, esses são os agrupamentos introdutórios. No próximo vídeo quero tratar sobre plano de contas importado. No vídeo passado ainda tratei um pouco sobre plano de contas de forma introdutória. Valeu!